Vamos começar a nossa live, pessoal. Boa tarde. Olá, boa tarde. Esperar a entrada aí do nosso amigo Padre Hudson. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa live. Páscoa na quarentena. Saúde mental e espiritual. Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema aí. Interagir um pouco nesse momento especial aí de Páscoa. Olá, o pessoal está entrando. Esperar um pouco mais o Padre Hudson. Alô, Hudson. Boa tarde, Padre Hudson. Eu não estou conseguindo ainda te enxergar aqui. Vamos lá. Você está com a câmera frontal aí agora? Tá me vendo? A sua imagem está congelada, né? Não está aparecendo aqui para mim. Eu vou fechar. Boa tarde, pessoal. Estamos tentando aí logar o Padre Hudson. Pronto. Agora sim. Agora tá ótimo. Então, pessoal, vamos começar aqui nossa live. É um prazer estar com vocês, tá? Eu sou o Samuel Oliveira, psicólogo, professor também da instituição Fabesa. Estamos aí com o Padre Hudson. É um prazer estar com você, viu, Padre? Também é nosso aluno do curso de Psicologia, né? Está aí participando conosco da construção de conhecimento. E estamos aqui para participar desse momento, que é um momento especial para todos, né? Um momento muito cultural, inclusive, em nossa região também. Principalmente aqui no Brasil, a Páscoa tem uma simbologia muito forte. E é um momento que deixa todos nós um pouco mais emotivos, né? É um momento que a gente sente um pouco mais a falta, por exemplo, da família, dos amigos. Nesse momento a gente não pode se reunir tanto assim por causa do cenário atual de pandemia. E a gente vai discutir um pouquinho sobre essas questões aí, tá bom? Essa Páscoa na quarentena. Diferente, né? Que, que tivéssemos uma Páscoa familiar. É, mesmo em meio a todos esses problemas aí, como nós podemos ter uma Páscoa feliz, né? Em meio a tudo isso. Com a palavra aí o nosso querido Padre Hudson. Oi? Meu áudio está baixo? O seu que eu não estou conseguindo entender, Hudson. Seu áudio tá muito baixinho para mim, eu não consigo te ouvir. O seu tá.
Mas está conseguindo escutar mesmo baixo? Está tendo algum probleminha de conexão? Oi, Voltou? você me ouve? Estou conseguindo te ouvir bem agora. Não tô te ouvindo, não. Tá muito baixinho. Não está- Agora, Agora melhorou. estamos te ouvindo. Agora Agora estamos sim, te agora ouvindo sim. bem. Ah, Pronto, beleza. pronto, ótimo. Melhorou. É, eu estava comentando essa Páscoa, né, padre? Diferente, um momento muito diferente para todos. Estamos acostumados a comemorar esse momento de uma outra maneira. E aí vamos tentar entender melhor um pouco esse momento de Páscoa. É isso mesmo. Nós estamos num tempo muito diferente, né, daquilo que nós estávamos acostumados, até mesmo já habituados a estarmos convivendo, né? E isso tudo requer de nós uma nova postura, nos reinventarmos e principalmente estarmos tomando consciência daquilo que nós estamos vivenciando, que requer de nós um pouquinho mais, até mesmo da nossa consciência, daquilo que antes nós tínhamos um costume e agora a gente tem que se readequar. Principalmente uma coisa que todo mundo sente falta, a nossa liberdade de estarmos nas ruas, estarmos nos ambientes que nós gostamos, principalmente as igrejas e assim por diante. Isso tudo mexe com o nosso consciente, mexe com o nosso emocional e principalmente com a nossa espiritualidade, com a nossa fé. E o que nós temos a falar sobre esse momento é que nós precisamos, de fato, né, tomarmos consciência de que é necessário essa nova postura, é necessário a gente estarmos nos adequando às recomendações e principalmente usar daqui das ferramentas possíveis hoje, muito especial a questão dos meios de comunicação. A Páscoa é isso, é celebrar a vida, né? E essa vida que sobrepõe a morte a partir de Jesus Cristo. E quando eu falo de celebrar a vida na pessoa de Jesus Cristo, né? A própria palavra Páscoa significa passagem. Nós estamos falando de uma espiritualidade geral, não é só no ambiente católico, mas em todos os ambientes. Eu falo até um termo usando de uma forma geral a nossa espiritualidade, seja ela como for. Então, celebrar a Páscoa é celebrar a vitória de Jesus e a nossa vitória. Celebrar a vida que vence a morte, que é a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso tudo é um momento muito importante para todos nós, até mesmo por esse momento. Sabermos confiar em Deus, o plano de Deus é perfeito e nós somos chamados a acreditar nesse Deus do impossível. Em várias passagens do Evangelho, inclusive, nós somos chamados a expressar essa nossa fé. Para Deus não existe o impossível. Então, é uma situação de momento, a gente acredita que logo, logo vamos superar tudo isso, e é necessário, de fato, a gente também buscar o cuidado, né, primeiramente conosco, depois com o nosso próximo, e viver de fato, mesmo que nas nossas casas, no recolhimento, nos alimentarmos da nossa fé e também buscarmos aproveitar bem o nosso tempo, para que não seja um tempo de ociosidade, um tempo moroso e que isso possa acarretar em nós até mesmo um desânimo, uma falta de motivação. Aproveitar também desse ambiente para fazer as coisas que são agradáveis, né? A convivência com a família. Às vezes temos muitos casos de pessoas que moram só, até mesmo nós padres, né? Hoje agora eu estou morando com outro padre, mas muito tempo morei sozinho. Mas aproveitar dos meios de comunicação para interagir com as pessoas, né? Não se isolar completamente. É verdade. E você citou essa questão da onipotência, né, de Deus, Deus sendo
um Deus do impossível, né? E dentro desse cenário todo que nós estamos vivendo, bate uma sensação de impotência. O ser humano percebe que não tem o controle de tudo como ele acha que tem, como muitos acham que tem, né? E acreditar nesse ser superior facilita um pouco, né, padre? Facilita bastante aí nossa Com estrutura também. certeza. Nós somos Acreditar em algo. chamados a alimentar pela fé, né? Termos a nossa confiança através da fé, né? Através desse ato de crer realmente. Porque o que, que seria de nós se nós não acreditássemos em Deus, né? Ou seja, numa força maior? Até fala assim, que essa dificuldade representa as inúmeras dificuldades da nossa vida. Hoje nós estamos evidenciando essa dificuldade em si, mas são tantas as ocasiões que a gente se depara com as dificuldades. Eu sempre falo assim, que nesses momentos de limitações nossa, nós somos chamados a reconhecer a nossa fragilidade, a fragilidade humana e a necessidade de termos uma fé na superioridade que é em Deus, né? Na força que vem de Deus. Até mesmo São Paulo vai dizer, na fraqueza que nós somos fortes. Quer dizer o que isso? Que quando nós nos encontramos com nossas limitações, é que nós precisamos ser fortes na fé. Acreditar na força que vem de Deus, nessa superioridade de Deus. E quem é acima de Deus? Nada, né? Então, por isso que nós precisamos, por essa dificuldade, dentro de tantas outras dificuldades, estarmos nos alimentando pela fé. Com certeza. Nossos colegas estão participando aqui com a gente também. O pessoal pode participar, tá, gente? Com perguntas, com comentários, fiquem à vontade, tá? Compartilhar também a live, né? Compartilhem a live aí, divulguem com os amigos, com os parentes, tá? A Juliana Maria comentou aqui, é verdade, muitas vezes entramos em conflito com nossa espiritualidade por conta das coisas que estão acontecendo e esquecemos que os planos de Deus são maiores. Muito bem, Juliana, obrigado pela participação. Comentando essa questão aí que a Juliana coloca, é interessante, por exemplo, eu sempre gosto de olhar o personagem de Jó, né? Quando ele é confrontado pelas suas dificuldades, né? Ele é interessante. Jó, a história começa assim: Jó era um homem feliz, um homem, né, com a família maravilhosa, né, tinha todas as coisas à sua disposição. E uma ocasião, o anjo do mal vai andar pela terra, né? Quando encontra Deus, Deus pergunta: por onde que estava andando? Ele fala assim: não, eu estava andando pela terra. E aí Deus pergunta assim: você viu como meu servo Jó é temente e fiel a mim? E aí ele fala assim, o anjo do mal fala assim: é temente e fiel a ti porque tem tudo. Tira as coisas dele para ver. E aí Deus permite que, né, o anjo do mal tira tudo de Jó, menos a sua vida. E aí Jó, na sucessiva, vai perdendo todas as coisas. Perde os bens, perde a família, depois perde a sua saúde. E Jó chega ao seu limite, né? Essa questão aí que ela coloca, né? Quando a gente é confrontado, às vezes a gente também entra em conflito espiritual. E Jó nos dá o exemplo diferente, né, daquilo que muitas das vezes a gente, né, tem como nosso lado humano de se revoltar contra Deus, não aceitar as coisas, achar assim, poxa, cadê Deus? Por que que Deus não interage? Principalmente quando a gente sofre uma perca muito grande, e aí Jó chega a esse limite, mas aí ele volta, se contém e fala assim: nu eu vim à terra e nu eu voltarei, mas eu não amaldiçoarei o Senhor meu Deus. E aí, pela firmeza de Jó, pela fé de Jó, e porque Jó não blasfema contra Deus, Deus restitui tudo na vida de Jó. Então, é interessante isso também, daquilo que ela coloca, né? Para que a gente não possa deixar que, por essas dificuldades, nós possamos chegar a esse conflito de crer, né? De confiar em Deus. Mas que, por essa confiança em Deus, nós possamos superar mais essas dificuldades na nossa vida. Não, e só complementando essa sua fala sobre o Jó, que realmente é um personagem ímpar, né? Em todas a gente percebe que ele, em momento algum, também perdeu as esperanças, né? Inclusive tem um verso muito bom do Jó, muito que é onde ele diz o seguinte: eu sei que o Redentor vive, e que por
se levantará sobre a terra. Né? Então ele percebia que o momento não era bom, o momento não era legal, a esperança de resolver tudo para frente. A Thalita colocou uma coisa aqui, um comentário interessante. Ela escreveu o seguinte: espero sair dessa um, um ser humano melhor, que diz, sair desse, sendo uma pessoa melhor. Assim, esse momento de dificuldade acaba mostrando justamente quem nós podemos ser. Né? Não necessariamente quem nós somos, mas quem nós podemos ser. Sim, podemos ser pessoas mesmo. Né? Podemos olhar um pouco mais para o outro, a dificuldade do outro, perceber que nem todo mundo está passando por esse momento de quarentena bem, né? Não bem financeiramente, em outras áreas, e podemos sim também auxiliar essas pessoas de alguma maneira, né? Deixa eu ver se tem É alguma um momento pergunta de, aqui. Oi, padre. Deu uma travadinha de aqui. Alô? Não sei se é a minha internet ou a internet do padre, mas deu uma travadinha. Voltou? voltou. Está desse ladinho, mas a Internet. gente vai. Estava falando alguma coisa que eu não peguei? Eu só disse assim que, de fato, essa, bora colocar um nome crise, né? Também está nos ajudando a humanizar, né? Quer dizer, ter mais essa sensibilidade, saber das nossas limitações, enxergar o nosso próximo, valorizar as pessoas que estão próximas, também desacelerar, né? A palavra certa é essa também, porque nós somos muito ativos, né? E nós somos muito do ir, do resolver, né? E agora a gente precisa assim, parar um pouquinho, olhar ao nosso redor, reavaliarmos. E isso de forma geral, né? De todos, o mundo inteiro está vivenciando isso, né? A gente tem Exato. amigos fora e eles têm nos colocado um pouquinho essa experiência que eles anteciparam aqui no Brasil da questão desse recolhimento, né? Dessa quarentena. E é interessante que todo mundo, né, está passando por isso. Quer dizer, brancos, negros, pobres, ricos, todos estão vivenciando essa necessidade. Alguns países Legal. até vivendo uma radicalidade que ainda não está acontecendo no Brasil, por exemplo, se pegar alguém na rua, né, tem a força policial para punir, para recolher, e eles estão também vivenciando isso, quer dizer, na Europa, em todos os países, e assim a gente precisa então entender que é uma situação que exige de nós novos conceitos e principalmente novos costumes também. Exato, exato. A Lucy Patês diz o seguinte: em meio às dificuldades, temos que permanecer na fé e esperança, se ele pode nos ajudar. Sim, com certeza, Lucy. Fé e esperança são duas palavrinhas que devem mover nossa vida, né? Não simplesmente na vida espiritual, mas na vida como um todo, né? Precisamos sim acreditar, precisamos sim ter esperança no amanhã, esperança de dias melhores, né? Isso é muito importante para que a gente mantenha a estabilidade emocional. A Juliana comentou uma outra coisa interessante também aqui. Esse reconhecimento da fragilidade humana vai ser uma boa para podermos ser fortes. Obrigado aí pela parte de Jó. Agradeceu aí pelas palavras do padre relacionadas à vida de Jó. De fato, Juliana.
reconhecer esse momento de fragilidade para nós agora é muito importante, saber que nós somos limitados, né, mas que podemos ter uma esperança num ser maior que pode manter a nossa vida aí, nada dessas questões emocionais também que envolve tudo isso. Bem, a gente quer falar também um pouquinho sobre os símbolos da Páscoa, né, padre? Esse Isso. momento é muito carregado de dias, né? Tem o momento da Páscoa lá, que se coloca Israel lá atrás, mas hoje a gente tem outra simbologia também envolvida aí da ressurreição de Jesus. Mas vamos comentar um pouquinho sobre essas simbologias. Esses símbolos são importantes também para a gente desenvolver nossa cultura, desenvolver nossas relações pessoais. Falar um pouquinho sobre esses símbolos. Olha como que a gente está ao vivo, eu também vou fazer uma pergunta para você, você vai se preparando aí. Pronto. Como professor de psicologia e como um psicólogo. A espiritualidade, você ter fé, você viver um credo, seja católico, seja evangélico ou outros segmentos, ajuda neste momento de crise, né? Principalmente onde nós somos afetados no nosso emocional, onde Sim. nós temos a dificuldade de entender o momento e principalmente aquela questão que a gente não sabe até quando isso vai durar e o que a gente está sucessivo a acontecer conosco. Então vai se preparando enquanto eu vou falando sobre o símbolo da Páscoa, o Senhor nos dá Tá essa bom. alegria dessa partilha. Tenho visto muitas pessoas aqui que a gente conhece participando dessa live. Eu sei que as suas palavras vão nos ajudar bastante, principalmente porque a gente precisa nos embasar com uma teoria de quem tem uma experiência como a sua. E de fato, hoje é um grande dia, né? Para nós cristãos, é o dia mais importante, que é a ressurreição, onde de fato nós vivenciamos o amor de Deus por todos nós, que se compadeceu nos enviar o seu Filho para a nossa salvação. Então é muito rico para nós e interessante olharmos para a celebração desse dia como entender o grande amor de Deus pela humanidade, né? Saber que Deus não desiste de nós, por mais que somos pecadores, por mais que às vezes a gente distancia de Deus, mas Deus é insistente, é um Deus teimoso, é um Deus que não desiste de nós. Por isso que quando nós celebramos, primeiramente eu gostaria de partir daqui. Quando nós celebramos a Páscoa, é como que nós entrássemos numa máquina do tempo e vivenciássemos tudo aquilo que Jesus vivenciou, né, na sua vida, na sua vinda aqui na Terra, para a nossa salvação. Não só celebramos, mas vivenciamos esse momento. Então é tipo como uma anamnese, né? Nós trazemos em memória aquilo que aconteceu para que nós possamos nos tornar mais fortes, coerentes na nossa vida, colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus, reavivar as suas palavras e a sua entrega amorosa na cruz para a nossa salvação. Como um grande símbolo, nós temos, então, primeiramente, essa vida nova em Jesus Cristo, né? Ele nos dá essa vida nova. Nós também somos chamados a termos essa vida nova em Cristo, né? A partir do nosso batismo, a partir de cada dia que nós vivenciamos um processo de conversão, é uma vida nova que nós somos chamados a ter. Depois, como um grande símbolo, nós temos o próprio gesto do pão, que é um gesto de partilha, de solidariedade. Nós também somos Sim. chamados a enxergar o nosso irmão, enxergar o nosso próximo. Na quinta-feira que antecede esse momento, Jesus nos dá o exemplo de lavar os pés dos discípulos, né? Como um gesto de grandeza, como um gesto de amor. Então, ele não só fala, lava os pés uns dos outros, mas ele coloca o avental e se põe a lavar os pés dos discípulos. Depois nós temos também como símbolo mais, como se diz, secularizado, até de uma forma capitalista que tem no mercado, mas que a gente pode transformar para o lado da fé, o próprio ovo de chocolate, né? O coelho. O coelho não bota ovo, mas a gente tem como entender esses símbolos e traduzir para a fé. Por exemplo, o coelho é símbolo da fertilidade. Então, significa essa fertilidade à vida.
que é a ressurreição. Então, o coelho nós podemos trazer como um símbolo de fé, como um símbolo de fertilidade, símbolo de vida, a vida que sobrepõe a morte. E a cada momento nós somos chamados a viver isso, sempre sermos sinal de vida e de esperança. O chocolate significa o gosto, né, o doce, quer dizer, a vitória ela é doce. Jesus é vitorioso na cruz, né, passa pela cruz, pela morte e ressuscita ao terceiro dia. Então significa o gosto da vitória. Quem não gosta de ganhar, né? Jesus ganhou, nós ganhamos e o gosto dessa vitória é doce, né? O contrário é amargo, né? Então nós temos como símbolo o chocolate como esse símbolo também de doce, de sabor da vitória. O próprio ovo também significa vida, né? A fertilidade também. Então, são alguns desses elementos que compõem a nossa fé. Para nós católicos, nós temos também um outro grande símbolo, que é o círio, que a gente chama uma grande vela, que representa essa luz, que é Jesus, né? Que é a vitória, né? A luz que dissipa as trevas, que é antes, quando os discípulos ali, os apóstolos que estavam mais próximos de Jesus, estavam sem entender, estavam ainda no luto, quando eles se deparam com Jesus ressuscitado, como que eles saem das trevas para a luz, né? Seus olhos se dissipam, seus olhos se abrem. Então, quer dizer, essa luz que vence as trevas, que é o próprio Jesus ressuscitado. Não sei se tem alguma outra questão que a gente não falou, né? Não, esse Jesus ressuscitado, de fato, nos traz esperança, né? Principalmente E, com esse cenário de morte, né? Um cenário muito pesado. O medo da morte é um medo muito natural. Existem algumas impossibilidades, né? Da linguagem, segundo alguns autores da psicologia. E uma dessas impossibilidades é a morte. Ninguém nem suporta falar em morte. Mas quando a gente fala de vida, de ressurreição, a gente tem prazer, é uma coisa que nos dá esperança, que nos dá um ânimo a mais, né? Que tipo, esse cenário de dor, de impotência por por esse problema de saúde pública. Você me perguntou, me pediu para fazer uma espécie de relação, né? da Ou fé, especificar como essa fé, saúde mental, como essa saúde mental acaba sendo beneficiada pela fé. De fato é muito beneficiada. Eu gosto sempre de comparar, por exemplo, né? Essa comparação, na verdade, é uma comparação que o próprio Deus faz em várias partes aí, por exemplo, da Bíblia, né? Deus se apresenta como um pai para o ser humano. E se a gente for imaginar uma criança sem pai, a gente imagina uma criança insegura, uma criança, né, sem sustentação. E o ser humano sem Deus também fica de forma muito similar. Fica muito parecido também com uma criança, vou colocar entre aspas, né, com uma criança abandonada. Então, ter um Deus, ter um pai, ter um ser superior que cuida, que protege, que demonstra amor, isso faz com que o sujeito se sinta mais seguro, se sinta mais em paz, né? Não sinta tanta angústia, tanta ansiedade acerca das coisas que podem acontecer. Assim, é muito importante que a gente faça diferenciação, né, de saúde física, saúde mental, saúde espiritual. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o ser humano é um ser biopsico, sócio-espiritual. Então, para que a gente esteja bem de saúde, né, de acordo com a Organização Mundial, não basta simplesmente estar sem doença nenhuma, estar com o corpo bem. Não basta. Para que estejamos bem de fato, bem de saúde, precisamos estar bem como um todo, porque nós somos seres holísticos, né, em várias dimensões. Então, precisamos estar bem com o outro, com as outras pessoas, esse âmbito social é muito importante, né? Precisamos estar bem conosco mesmo, essa questão mental, e também precisamos estar bem de maneira espiritual, que é essa esfera, né, que a gente coloca um ser superior acima. As pessoas podem colocar esse ser superior de várias formas, a gente não está fazendo aqui proselitismo, né? Essa não é a ideia dessa live, né? Mas colocar justamente essa característica que é importante para o ser humano, que é manter essa vida espiritual ativa,
essa esperança ativa que é muito importante. Então, tem alguns que colocam, por exemplo, o universo, né? Uma força. A gente respeita muito cada ideia, né? O pensamento de cada um. E, psicologicamente falando, é importante que você tenha, assim, esse algo independente de credo religioso. É importante que você tenha esse algo acima. Tá bom? Deixa eu ver se tem algum comentário. Você quer Tem, falar alguma coisa, tá? Pode falar. tem o Braga colocou aí o que, que a ciência e a religião pode contribuir para esse contexto atual que nós estamos vivenciando. Eu acredito Sim, sim, ó. Primeiramente, até dentro dessa questão do que você acaba de colocar aí, olhando também a necessidade da gente alimentar a nossa fé, mas também a gente cuidar, fazendo as orientações necessárias. Não adianta eu dizer que eu eu, tenho fé e me expor, né? Isso seria um ato também de insanidade, né? E aí eu olho a própria tentação de Jesus. Jesus que foi tentado no deserto, né? E aí as três sim, grandes tentações de Jesus, quando o tentador aparece a Jesus e fala assim, ó, né, se és Deus, transforma essa pedra em pão. Ele fala, nem só de pão vive o homem. Né? Se és Deus, te joga daqui abaixo. Não tentarás o Senhor teu Deus, né? E se és, né, se queres toda essa riqueza, se te ajoelha a mim. Ele vai dizer assim, não, nem só aliás, você vai falar que a maior riqueza, né, é ser, aliás, não ter uma outra, não adorar um outro Deus, né? Na verdade, nas palavras de Jesus, quer dizer, colocar Deus abaixo de outras coisas, de outros poderes. Então, nós temos nessas tentações de Jesus também algumas recomendações necessárias para nós. Não adianta eu, como um líder religioso, falar assim, não, Deus vai nos ajudar, Deus vai nos proteger, você pode viver, pode ir na rua, você pode estar aglomerando, você tem que vir aqui à igreja, assim por diante. Não, eu também preciso me conter nessa situação e orientar as pessoas também os cuidados para com sua saúde e a saúde também do próximo. Por com exemplo, certeza. se eu tenho a recomendação, se os cientistas têm falado que é preciso evitar as aglomerações para não haver esse contágio, para que não possa contaminar si ou passar uma contaminação a outra pessoa. Se eu preciso fazer a higienização, tanto com álcool gel, como também lavando as minhas mãos com água e sabão, usando as máscaras, então eu preciso usar isso, né? Mesmo que eu tenha uma fé, mesmo que eu acredite em Deus, né? E mesmo sabendo que Deus vai me proteger, Deus me ama, e Deus é o Deus da minha vida, mas eu preciso também fazer as recomendações necessárias. Eu gosto muito da diferença, Fábio, entre fé e fideísmo, né? A gente precisa diferenciar muito bem essas duas palavrinhas, né? Porque na fé eu acredito em algo superior que realmente tem como me proteger ou como me auxiliar de alguma maneira na esfera da impossibilidade, né? O que não está no meu alcance fazer, esse ser superior pode fazer, mas o fideísmo é essa crença, né? Sem estar palpável em algo, é uma crença que acaba deturpando um pouquinho nossas ações, é uma fé cega o fideísmo. Então, nas próprias palavras ali do Tiago, né, onde ele traz essa característica de que a fé sem obras ela é morta, então a gente percebe sim que a gente tem que ter ah, essas práticas, né, de saúde, de prevenção, de lavar as mãos, de se cuidar, né, de utilizar as máscaras, de evitar sair ao máximo, tá certo? Então, assim, a gente precisa equilibrar muito bem essa questão de fé e obras, né, porque a gente precisa também se proteger. A Lúcia perguntou, não, a Braga, professor Samuel, é possível a psicologia dialogar com a religião? Completamente possível, Braga. Eu acho que é a Bruna, está aqui Braga, mas acho que é a Bruna Braga do quarto período, lá da turma da manhã, se eu não me engano. Então, assim, é completamente possível, pessoal. Dá para a gente, não sei quem foi que perguntou também um pouco atrás, fazer esse diálogo entre ciência e religião. Não só da psicologia, mas a ciência como um todo, né? Pode dialogar sim com a religião,
com esse religare, né, com essa característica aí que o sujeito, que as pessoas podem ter também de se religar a um ser superior. Então, as religiões, a ciência, no meu ponto de vista, não deve ser Maurício Braga, ok. Braga. Então, veja bem, essa característica, né, do sujeito que tem essa necessidade de estar ligado a um ser superior é muito importante. Então, se a gente perceber que a ciência não está para o prazer em si, né, a gente não deve utilizar a ciência para fazer com que a religião seja propagada, esse não deve ser o objetivo da ciência, né? A ciência deve ser algo voltado a comprovações, algo voltado a experimentações, que é o fazer psicologia, inclusive, tá? E não deve ser algo específico para a religião. Mas a gente percebe, sim, que tanto o discurso da psicologia, que é uma ciência, como o discurso da religião, tem um discurso muito parecido, que é justamente cuidar do ser humano, né? Tanto as religiões, as igrejas, quanto a própria psicologia, no seu dizer, tem um viés parecido, o viés do cuidado, o viés da atenção, da preocupação para com o ser humano. Então, sim, eu estou preocupado com as pessoas, com meus pacientes, nesse momento de pandemia. O padre está preocupado, né, padre, com as suas ovelhas aí, nesse Com momento de certeza. pandemia. Podemos, sim, dialogar e criar, sim, uma construção acerca disso, tá bom? Existe, existe muitas pessoas hoje que estão vivenciando o pânico, né? O pânico, essa insegurança, esse medo, e é preciso a gente estabelecer essa rede de autoajuda, né? A gente, como padre, eu tenho outro companheiro, os outros padres, acredito que muitos pastores, né, líderes religiosos, têm se colocado à disposição, por exemplo, por redes sociais, já que a gente precisa evitar os contatos físicos, para passar uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, de coragem. Inclusive, alguns estão acompanhando aqui a live, né? A gente manda um abraço para todos. E, e é isso. Nós precisamos agora, nesse tempo ímpar, né, que a gente nunca tinha vivenciado antes, nós precisamos estabelecer esse equilíbrio, né, a partir de uma confiança de que logo, logo isso vai passar, que a gente não pode deixar que o desespero tome conta de nós, mas que a gente precisa confiar que, né, que vai ser algo que também vai nos ajudar a entender o nosso lado humano, o nosso lado limitado, e também fazer as precauções necessárias e saber o quanto a nossa saúde é válida, né? E aí vem várias colocações que nos ajudam a entender, por exemplo, esse momento. Por exemplo, se a gente acha tão incômodo estar na nossa casa, imagina estar num leito de hospital, num UTI. Então, é preciso um sacrifício para um bem maior, né? Sempre fazer um Verdade. sacrifício por um bem maior. Porque se a gente acha que é incômodo agora, imagina doente, né? Se a gente acha que está limitado, se a gente acha que está um tédio a nossa vida, que a gente não consegue mais suportar, mas imagina lá no leito de um hospital, né? Então, por isso a gente precisa se conter, precisa ter uma paciência, aproveitar o nosso tempo, né, dinamizar o nosso tempo. Não é estar em casa, estar em cima de uma cama só comendo, né? Mas a gente tem muitas coisas para fazer na nossa casa, né? Com Aqueles que certeza. gostam de cuidar de planta, cuidar das suas plantas, né? Aqueles que gostam de ler, ler livros. Hoje temos muitos acervos digitais, né? Se não tem livros físicos, mas tem os acervos digital. Fazer um hobby que possa fazer em casa, um artesanato, né? Enfim, tantas coisas. Fazer as nossas orações, né? E isso a gente vai dinamizando o nosso tempo. Conversar com as pessoas que estão nas nossas casas, usar os meios de comunicação para fazer contato. Esses dias o padre James, que mora comigo, falou assim, Padre Hudson, eu acabei de falar com duas pessoas que há anos não falavam, né?
Se eu não me engano, tem mais ou menos uns 5 anos. Essa pessoa tão querida minha, mas a gente passa o tempo, a gente, né, vai se entretendo e a gente deixa de comunicar com essas pessoas. Fazer contato com essas pessoas queridas, né, que a gente está distante, mas hoje a gente pode usar os meios de comunicação. E assim a gente vai aproveitando o nosso tempo. Com certeza. Só colocar o carregadorzinho aqui que eu coloco isso a descarregar. Também quem gosta de animais, né, os seus cachorrinhos, os gatos, passarinhos, enfim, né? É. São tantas coisas que a gente pode fazer, né? E a gente aproveitar bem o nosso tempo, mas o mais A, importante é estar na nossa casa. a Semelo, ela colocou que eu, cuidando das minhas plantinhas, se identificou aí com a dica do padre. Muito bem. A tudo também, amo minhas e ler. Olha, gosto de ler. Utilizo, pessoal, bastante esse hobby aí. Importante para esse momento. A Glaucia, aqui o padre por nós. Vai ter um momento no final, tá, Glaucia? E a gente vai fazer uma oração final também, para esse momento, tá bom? Nós temos que ocupar nossa mente o tempo todo. Eu e Panelinha, eu e a Panelinha, e os meus filhos longe, e meu esposo de plantão. Olha aí, cada um se articulando a sua maneira aí com sua família também, né, Lúcia? Muito bem, É, deixar os esposos aí de plantão. A Creuza também falou que faz artesanato, e é isso aí, gente. A gente precisa aproveitar esse momento para viver. Eu citei ontem de perder a ideia da vida. Apesar de estarmos em quarentena, estamos vivendo. E viver é isso, é fazer o que dá prazer. Se a gente pensar que a vida é simplesmente pagar boleto, padre, aí a gente adoece. Então, assim, a gente precisa ter momentos de alegria, momentos de prazer. E dá para a gente ter esses momentos de alegria e de prazer em casa, tá bom? Então, tem que ser uma fonte de prazer para a gente, né? Não pode ser simplesmente uma fonte de obrigações, tá bom? não sei se foi você que passou um videozinho que a pessoa começa a fazer crochê com as linhas, aí vai fazendo uma manta de crochê, aí vai caindo num abismo, vai pesando aquele crochê e vai acabando a linha, ela começa a usar a própria roupa, depois o próprio cabelo. A gente tem muitas coisas a fazer aí, ocupando o nosso tempo, né? Na verdade, aquele vídeo passa uma mensagem assim que a gente não pode parar, né? A gente não pode parar e principalmente deixar que de repente esse tempo se torna algo algo de desagradável para nós, né? Dinamizá-lo, na verdade. Eu até nosso grupo fez um vídeo agora, nós falávamos assim, numa das falas, não fazer do nosso tempo uma perca de tempo. Então, se nós formos olhar, temos muitas coisas a fazer, né, na nossa casa, principalmente interagir com aquelas pessoas que moram conosco, ouvi-los, né, conversar, dialogar. É também algo que a gente poderia falar, professor Samuel, às vezes os conflitos que existem na casa, quando existe mais de uma pessoa ou a família está ali na casa, às vezes por estarem todos ali com um tempo maior, às vezes é natural alguns conflitos, né? Nós não devemos deixar que as ideias diferentes sejam atritos, né? Nós sabemos que o contrário, o pensamento contrário, ele deve ser algo que também a gente precisa, na nossa humildade, absorver. Muitas das vezes também, de acordo com aquilo que a gente está debatendo, a gente relevar, né? Não deixar que se torne algo ríspido ou algo a se tornar um atrito. Quantas vezes é necessário, às vezes, mesmo com a estando com a razão, a gente se calar, né? Para evitar um atrito. Então, saber dosar isso, né? Se a gente for deixar que o contrário, o pensamento contrário, nunca seja aceito pela gente, sempre vai ter um atrito, vai ter uma discussão, a gente vai ter dificuldade de relacionar, mas é necessário a gente também ceder,
é um gesto de humildade da nossa parte, às vezes, reconhecer. E aquela máxima, o de nosso direito, né? Nós temos direitos e deveres, né? E nem sempre o meu direito ele deve ser prevalecido diante também de um consenso, né? Às vezes é melhor se calar, morrer no nosso silêncio do que a gente deixar que uma discussão se torne algo ríspido, algo desagradável também. Justamente, lembrando que esse momento é um momento que aflora muito as nossas emoções, né? Qualquer coisinha as pessoas já tendem a se estressar com muita facilidade, né? A serem justamente, como você falou, a serem ríspidos por mínimas coisas. Então, assim, se alguém for ríspido contigo, tem que se acalmar, não vá com contra, se tratando de pessoas bonitas, tente compreender que esse é o momento de para o seu cônjuge, para o seu marido, para a sua mãe, para o seu irmão. Esse é um momento difícil para todos. Então, se alguém diz, gentileza gera gentileza, mas rispidez precisa gerar rispidez. Então, calma, trate com vontade, trate com carinho, para que as coisas indesejáveis. É, perguntou outra coisa aqui. Como o Estado, a igreja e a psicologia podem tornar esse momento menos destrutível? Bem, eu acho que eu só tenho um domínio para falar sobre a psicologia, sobre o Estado, sobre a igreja. Eu acho que eu não seria a pessoa mais o padre está aqui para auxiliar a gente. Assim, comentários acerca do Estado eu tenho como cidadão. Acho que todo cidadão tem comentários a fazer acerca desse Estado, né? Como o Estado pode estar aí trazendo estratégias para que esses efeitos dessa crise sejam menores para a população. Então, pensando assim, nessa ótica como cidadão, acho que as minorias elas precisam ser valorizadas, as minorias da vulnerabilidade, as pessoas em ser assistidas nesse momento de forma muito mais próxima, né, de forma muito mais enfática. Né, são famílias que precisam do trabalho para continuar vivendo, né, e, justamente por conta desse quadro, desse cenário, essas famílias não estão conseguindo trabalhar e ganhar o seu pão de cada dia, né? Então, o Estado, do meu ponto de vista, deve se preocupar justamente com essas famílias aí em vulnerabilidade. Penso eu como cidadão, não é um parecer técnico meu, porque não sei a minha alçada. Eu vou falar sobre psicologia também, e aí eu passo a palavra para o padre falar sobre essa questão da igreja, como a igreja pode contribuir aí para minimizar os efeitos dessa crise, né? Bem, a psicologia, com todo o seu fazer, né, a fazer da psicologia, a gente se preocupa muito com os efeitos emocionais que os sujeitos terão durante essa crise e após essa crise. A gente sabe que algumas coisas, tá? Algumas pessoas vão sofrer muito durante esse período, isso vai perdurar por algum tempo depois, então a gente se preocupa já de hoje e também já se preocupa com o que pode vir a acontecer. Mas agora, a nossa preocupação maior é como as pessoas têm lidado esse momento, principalmente nesse aspecto da angústia, nesse aspecto da ansiedade, do pânico também. As pessoas, como a gente falou anteriormente, as pessoas estão inseguras, né? E isso gera um transtorno de ansiedade, as pessoas têm tido crise de ansiedade com muita frequência. Então, nós da psicologia estamos nos preocupando mesmo com essa área e, como vocês sabem, tem o Centro de Valorização da Vida, né, que é o CVV, que vocês podem ligar 188 para um atendimento emergencial de algum psicólogo, tá bom? E vocês podem também estar participando de um processo psicoterapêutico, que é a melhor opção. Se você tiver condições de procurar um psicólogo, fazer uma terapia no modelo online, tá? Nesse período nós estamos realizando terapia online, nós psicólogos, tá certo? Se você tiver condições de procurar um psicólogo para fazer esse tipo de psicoterapia, é a melhor opção. De casa mesmo, você liga do seu telefone, assim como eu estou falando aqui com o Padre Hudson, vocês podem estar falando aí, nada, né? Lógico, não precisa ser numa live, né? Claro que não. De maneira privada aí com o psicólogo, tratando sobre as suas questões e como você está vivenciando também esse momento, certo?
Então, Padre Hudson, falando como é aqui que do. a igreja pode colaborar aí para minimizar esses efeitos? Um abraço aí para o Maurício, né? E uma pergunta muito, muito válida. Na verdade, nós estamos sendo desafiados, né? Antes estávamos mais no conforto de esperar o povo ir até nós, né? E agora, nessa impossibilidade, nós precisamos nos desafiar de ir até o povo, usando também os meios necessários para isso. Então, eu vejo assim que temos aí um grande desafio. Nós estamos sempre nos disponibilizando através do telefone, das redes sociais, das lives, né, para que nós possamos oferecer esse alimento espiritual e principalmente uma palavra de fé, de conforto, de esperança, né, em meio a essa grande situação que desafia todos nós. Então, assim, eu vejo não só pela Igreja Católica, a qual eu represento, a instituição que eu faço parte, mas também vejo, né, tantas outras igrejas que têm também se desafiado a isso, de oferecer meios, né, mecanismos de chegar até o povo. E principalmente exortar o nosso povo a fazer da sua casa uma extensão da igreja. Nesses momentos fortes agora da Semana Santa, nós convidávamos até as pessoas a utilizar alguns símbolos de fé nas suas casas para que pudesse acompanhar esse grande momento de fé. Então nós precisamos entender isso, que a igreja somos nós, né? Que a igreja é o povo, né? Somos a assembleia, a eclésia. Então nós precisamos agora entender que fisicamente nós não estamos no templo, mas nas nossas casas nós fazemos parte dessa igreja. E nós precisamos levar a essas pessoas uma palavra de fé, de conforto, de esperança. E também nós estamos sempre disponíveis, né, a esse contato, seja individual, coletivo, para que nós não possamos também desvalorizar e automaticamente abandonar o nosso povo nesse momento. E é isso, é se tornar solidário um com o nosso irmão e principalmente levar pelos meios possíveis uma palavra de fé, uma palavra de conforto e de esperança. Verdade. Padre Hudson, nosso tempo está terminando, a live tem um limite Já? de minutos. Passa rápido, né? Nossas conversas assim em live acaba, o tempo vai passando, a gente acaba nem percebendo. Mas vamos valorizar esse pouquinho de tempo que a gente tem para a gente fazer um momento mesmo de oração, né, abençoando as famílias que estão na live, as que não estão também, principalmente as famílias ebas, né? Abençoando essas pessoas aí nesse momento de dificuldade. Agradecer o professor Maurício por estar abrindo esse espaço, incentivando para ocuparmos esse espaço. Desde ontem, com a live de ontem maravilhosa, parabenizar os professores. Nós estamos, né, olhando para a atitude de vocês, que estão além do trabalho de vocês, até fora do horário do trabalho de vocês. E isso tudo é um gesto de amor, né? É uma corrente de amor. É um momento de nos dar as mãos, né? E levar uma palavra, até mesmo conhecimento, a técnica, né? A tantas pessoas que estão nesse momento, né, fragilizadas, desesperançadas, né? Com medo, com tantos sentimentos difíceis que esse tempo nos provoca. E assim aproveitar esse momento, né, estender a nossa oração, colocando tantas pessoas, aqueles que estão nos acompanhando, pedindo assim que o Senhor Deus, né, de bondade, de infinito amor, possa olhar para os seus filhos e a cada um nas suas necessidades, que possa aliviar os seus conflitos e principalmente tirar todos os sentimentos negativos e nos dar sentimentos de confiança, pensamentos positivos e também nos fazer conter nas nossas necessidades humanas, de querer estar no contato com os outros, querer estar no meio das pessoas, no contato que gera este momento que nós somos chamados a deter, né, até mesmo nos conter, que é esse momento de estarmos aglomerando uns com os outros. Que o Senhor tire esses sentimentos e nos dê sentimento de confiança e também de cuidado, que nos faça ter essa consciência
que é necessário cuidar uns dos outros. Ó Deus de bondade, de infinito amor, nós vos apresentamos cada um dos seus filhos. Olha para as suas necessidades, tira todas as suas angústias dos seus corações. Nos dê essa confiança e, principalmente, que o Senhor possa inspirar aqueles que são profissionais nessa área da saúde, para que possam logo descobrir os remédios necessários para que nós possamos combater esse mal que tem tirado tantas vidas de tantas pessoas. Ó Deus de amor, de bondade, encheu nossos corações de amor, de confiança e de esperança. Tirai de nós os sentimentos negativos e nos dar a confiança no vosso amor, na vossa proteção, hoje e sempre. Amém. Amém. Muito obrigado, Padre Hudson. Obrigado também ao pessoal que participou. Foi um momento muito bom para todos nós e em breve teremos mais momentos como esse, partilhando também da fé, né, e também de conhecimentos mais Mandar um técnicos. abraço a todos aqueles que estão nos acompanhando aí. Um Karina, a abraço. Inha, a Eliane, a Lucy. É, Esse eu pessoal não, eu são não, todos meus, hein? eu não estou conseguindo aí ver os contatos direito, porque o pessoal não coloca o nome do perfil, né? Um É, abraço aí ao professor Ana, Maurício, a professora Juliana também, que eu só percebi depois que era ela que Dona estava participando, Elza, a né? Francisca, tantas pessoas queridas, a Elidênia, Conhecidos muita nossos, né? Amanda. Amanda Bom, é uma pessoa formidável, está nos ajudando aí na Fazenda da Esperança. olha aí, que Mandar um abraço aí legal. para o Maurício. Maurício, que Deus abençoe. Deus abençoe a todos, amigos. O pessoal aí gostou bastante desse momento aí de fé fé e ciência, religião e ciência. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus e fiquem em paz também em meio a todos esses problemas aí, tá? Um abraço. Um abraço a Tchau. todos, fiquem com Deus. Até a próxima.